meus amores! E aí, oi, 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 tudo bem? Bom, né, no vídeo de hoje eu quero falar sobre arte, sociedade e política e mais algumas curiosidades sobre Frida Kahlo. Então vai ser uma aula para revisarmos os conteúdos para a prova, tá bem? Tudo bom? Então vamos lá, né? Bom, existe uma relação forte entre a arte e a política. Muitos artistas faziam obras provocativas, pois tinha como objetivo chamar a atenção da população para o seu posicionamento político, despertando o senso crítico das pessoas mediante esta situação. Aí o que ocasionava é que alguns governos autoritários censuravam as obras desses artistas, né? Porque era através dessas obras que eles fortaleciam a sua posição. Exemplo, o governo que aderiu à censura foi o governo nazista no século XIX. Alguns artistas tinham o trabalho classificado como arte degenerada ou indesejada. Esses artistas foram menosprezados pelos nazistas, que comparavam as obras deles com transtornos físicos e mentais. E nessa luta, mais a população apoiava os artistas. Ou seja, quanto mais os artistas eram perseguidos, mais a população apoiavam eles. À medida que o tempo passa, as artes assumem dimensões políticas e sociais, tornando-se um foco de controvérsia e até uma força de mudança entre política e social. Exemplo, a morte de Marat, fuzilamento de 3 de maio de 1808, entre outras obras que os artistas pintaram para chamar a atenção, né? De acordo com Grace, a arte tem seu próprio poder no mundo e é tão forte no jogo de poder da política global hoje quanto era na arena da política da Guerra Fria. Ou seja, a arte ela continua com o seu poder. Não importa em que época, não importa como ela venha, mas ela vem com um teor provocativo, então ela pode ser censurada dependendo do governo, tá bom? Então essa é uma pequena explanação sobre o assunto e vamos passar para a parte 2, que eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre Frida Kahlo. Bom, curiosidade número 1, ela nasceu em 6 de julho de 1907, mas o amor dela era tão grande, mas tão grande pelo México, que ela chegou a dizer que nasceu em 1910, quando começou a Revolução Mexicana, para estar junto com essa nova era. Ou seja, seria uma nova era, né? Talvez para ela, né? Para Frida. Bom, em 2012, após 60 anos de sua morte, ela foi capa da revista Vogue. E essa revista é uma revista onde traz modelos, pessoas que têm uma personalidade forte. A última obra de Frida, Viva la Vida, foi homenageada por um álbum do Coldplay, também chamado Vida la Vida, né? Ou Viva a Vida. O acervo de Frida e Diego estavam bloqueados até 2004. Isso porque Diego bloqueou todas as obras de Frida por 15 anos. Só que 3 anos depois que ela havia morrido, Diego também morreu. E uma pessoa que se tornou responsável para guardar, né, tornando ainda difícil o acesso a essas obras, veio morrer em 2004. Então, foi quando ela morreu, todo o acervo de Frida e Diego foram desbloqueados, tá bom? Então, Frida era amante de cerveja. Através de Diego, com seus hábitos, Frida aprendeu a beber, a fumar. Então, ela vivia uma vida louca, né? Então, como ela gostava tanto de cerveja, no México tem uma edição da cerveja Boêmia, que é em homenagem a Frida. E é uma edição limitada de 2010. Frida queria estudar medicina,
para ajudar o pai, que era epilético desde o nascimento. No acidente de ônibus, entre diversos mortos, Frida ficou caída no chão, atravessada por uma barra de ferro e coberta de ouro em pó. Isso porque um dos passageiros do ônibus carregava uma sacola de ouro, né, de pó de ouro. E no acidente, obviamente, a mala se quebrou, a sacola quebrou, arrebentou e foi cair todo em cima do corpo de Frida. Foi no período que ela ficou de cama por conta do acidente que ela decidiu ser pintora. Após pintar sua primeira obra, Vestido de Veludo, que ela iria dar para o seu atual namorado da época, Alejandro. Frida tinha interesses em comum com Diego. Por exemplo, qual era o tipo de interesse? Comunismo, tradições locais, valorização da identidade nacional, arte popular mexicana, entre outras coisas. Em 11 de agosto de 1929, eles se casam e ela só tinha apenas 22 anos e Diego tinha 42. Frida apelidava Diego de sapo gordo, sapo menino, sapo rã. Provavelmente tinha alguma coisa nele que lembrava um sapo para que ela o chamasse assim, né? Interessante, né? Então, Frida também era bissexual. Ela se relacionava com homens e com mulheres. Só que quando ela se relacionava com outros homens, Diego não se importava. Mas quando ela se relacionava... Aliás, quando ela se relacionava com mulheres, Diego não se importava. Mas quando ela saía com homens, aí ele ficava chateado. E esse hábito ela pegou por conta das traições de Diego, que traía muitíssimo ela. Então, ela, para dar o troco, como se diz, ela começou a sair com homens e com mulheres. André Breton visitou o México e ficou fascinado pelas obras de Frida, por ser obras surrealistas. Mas ela mesma dizia, não são obras, eu não pinto sonhos, eu pinto a realidade. Porque em todas as obras de Frida, ela procurava expor a sua realidade. Em 1939, ela fez uma exposição em Paris e foi elogiada por Kandinsky e por Picasso. Que honra, né? Em 1940, Frida e Diego se separam, só que no mesmo ano eles se casam novamente. Frida tinha vários animais de estimação, por exemplo, tinha um papagaio brasileiro chamado de Bonito, uma águia careca chamada de Gertrudes Casablanca, um macaco-aranha chamado de Fulegchan, além de outros animais como cachorros, gatos, sapos e outras coisas mais. Frida foi professora na escola de artes e pintura e os alunos adoravam as aulas dela. E ela os chamava de Los Fridos, né? Ela era uma forma carinhosa que ela tratava seus alunos, de Lofrido, né? Deve ter sido uma honra ser aluno de Frida Kahlo, né? Que coisa maravilhosa. Quem me dera, né? Viver na época e ter estudado arte com ela. A partir de 1944, ela teve a sua saúde bastante abalada e passou por várias cirurgias. Então, ela teve que amputar o pé, né, a sua perna, e mesmo assim, em 1953, foi inaugurado uma exposição individual no México, só que ela não poderia ir, mas mesmo assim, ela chegou lá numa cama, carregada numa cama. Você vê a força de vontade que essa mulher tinha. Ela não se deixava abater por nada. Em 13 de julho de 1954, ela morre por embolia pulmonar aos 47 anos. E só que 10 dias antes dela morrer, ela participou de uma manifestação contra o governo da Guatemala. Era conhecida por sua alegria, seu amor pela vida. Apesar do sofrimento emocional e das obras que ela retratava nas pinturas, ela gostava de se divertir, porque é nas suas pinturas que ela retratava toda a sua dor, todo o seu drama. Bom, tem duas obras chamadas As Duas Fridas e A Mesa Ferida, que até hoje
estão desaparecidas, né? São duas obras bem interessantes que Frida pintou. E essas duas Fridas é uma obra bem interessante porque uma ela tem a pele mais clara e a outra ela tem a pele mais escura. E em uma delas ela segura a figura de Diego Rivera. E estudiosos dizem que cada Frida vai representar um lado seu. Uma vai representar o pai e outra vai representar a mãe que era escrava, tá? Então assim, e a Mesa Ferida é como se ela tivesse feito uma releitura da Última Ceia de Leonardo da Vinci, mas colocando a sua dor enfatizando a sua dor, né? A sua vivência, tudo que ela passava. Bom, gente, isso aqui são apenas algumas curiosidades sobre Frida. É lógico que existe muita coisa sobre ela, porque ela deixou um diário e nesse diário ela revela todo o amor que ela sente por Diego, todo o amor que ela sente pela vida. Então, assim, vamos ficar por aqui. São apenas algumas curiosidades sobre ela, como eu já falei, para que vocês possam aumentar o nível de conhecimento de vocês. Cheiro, até a próxima!